é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Repita comigo: na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato. Algumas traduções vai dizer como um louco que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque eles as ensinaram como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Agora você vai sair daqui e vai para Lucas 6, a partir do versículo 46. Lemos Mateus 7, a partir do 24, agora leremos Lucas 6, a partir do versículo 46. Como eu disse antes, é a mesma história, contada pelos discípulos, pelos apóstolos diferentes. Porque vocês me chamam de mestre e Senhor e não fazem o que eu digo. Eu mostrarei com que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Repita comigo: cavou fundo. Ficou horrível. Cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não os pratica é como o homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. Fala: sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Quando nós lemos em Mateus 6, que é em Mateus 7, é o final do que a gente chama do Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa lá em Mateus 5, quando a gente vai falar das bem-aventuranças. E bem-aventurado significa feliz, alegre. Então, bem-aventurado, feliz, são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. E aí, começa lá. Dentro desse caminhar, ele vai falar sobre o nosso comportamento e de um caráter de quem é de fato discípulo de Jesus, de quem de fato tem Jesus como seu Senhor, a ponto de ele chegar e dizer: olha, se vocês forem perseguidos, se por causa do meu nome, se alegrem, se regozijem nisso, a ponto de ele dizer: olha, orai pelos que nos perseguem, bendizei quem nos maldiz, não acumulei tesouros aqui, porque aqui o ladrão rouba, traça corrói, mas acumulei tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba nem a traça corrói, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Não se preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã o Senhor pertence, cada dia o seu próprio mal. Olha Salomão, olha os lírios. Salomão nunca se vestiu tão belo como os lírios. Se o Senhor cuida dos lírios, quanto mais vai cuidar de vós, que sois filhos de Deus. E ele vem falando sobre esse amor que nós temos que ter por Deus, esse amor que a gente tem por Deus, que vai nos fazer viver segundo o caráter de Deus, segundo os propósitos de Deus. E a gente vai pegar Mateus 5 até o final de Mateus 7, é o Senhor falando que o que vale para Ele é o coração que está nele, é o coração que vive por Ele e para Ele. E quando nós vivemos por Ele e para Ele, nós não vivemos segundo os padrões desse mundo. É por isso que Ele também disse que tire a túnica, dê também a capa. Se mandarem caminhar uma milha, caminha duas. Se bater numa face, dê também a outra. Ele vai falando como é o comportamento de quem chama Jesus de Senhor, mas não só o chama, vive como Ele, sendo de fato o seu Senhor. E aí, quando chega no versículo
ele chega a dizer, olha, naquele dia, muitos chegarão dizendo, Senhor, em seu nome profetizamos, em seu nome expulsamos demônios, em seu nome... E ele vai falar um monte de coisa, e ele vai dizer, olha, apartai-vos de mim, porque não vos conheço, ou apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É todo o comportamento de quem não vive mais segundo os conceitos desse mundo, quem não vive mais segundo as diretrizes desse mundo, mas é de quem incorporou mesmo o caráter de Cristo, que tem o coração dele, sabendo que é peregrino nessa terra, e como peregrino nessa terra vamos viver para fazer com que Jesus seja conhecido em nós. E Jesus sendo conhecido em nós não é segundo os conceitos desse mundo. Quando ele fala tudo isso, ele vai dizer, eu vou então agora dizer como de fato vive aquele que é meu rei, aquele que é homem de Deus, aquele que é meu servo, meu filho, minha filha, minha discípula. Ele é semelhante ao homem que pegou a casa e construiu na rocha. É um homem sábio. E aí ele vai dizer, mas o homem todo, o homem insensato, ele constrói na areia. Eu não sei como foi a construção dessa igreja. Uma coisa eu sei, ela está acima do nível da rua. Então subentende que aqui por baixo tem os alicerces bons, fortes. Porque se não estivesse, já teria ruído, já teria caído faz tempo. Mas mesmo a gente não vendo, quando a gente vê aqui na parte de cima, a gente vê semelhante à ótica que está aqui do lado, as lojas que estão do lado. Por quê? A gente só vê a parte de cima, a gente não vê como está lá embaixo, a profundidade, ou o que foi colocado. Eu estou aqui falando e estou lembrando, Alessandro talvez se lembre, tem muitos anos isso, de um rapaz, um empresário, que construiu um prédio enorme, acho que foi um condomínio, não lembro, a Alessandra me ajuda, lá na Barra da Tijuca, isso tem muitos anos, e ele usou areia da praia. O que aconteceu? Caiu tudo. E não sei nem que fim que levou a história dele, né? Tanta gente que ele teve que indenizar. Mas quando a gente olha pelo lado assim de fora, a gente fala, está tudo bonitão, está tudo lindo. Às vezes, está até mais bonito do que aquele que usou o material correto. E ele vai dizendo que esse homem que é prudente, esse homem que construiu de fato na rocha, olha o que ele está dizendo. Abre comigo ainda no Mateus 7, 13. Não vamos ler no 7, eu só vou ler, porque eu sei que vai ficar claro só lendo. Mateus 7, a partir do 7. Ele vai falar sobre a oração. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batem e a porta será aberta. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam os outros como vocês desejam que façam a vocês próprio, a vocês mesmos. Tratem os outros como você deseja que tratem a você, que você seja tratado, pois esta é a lei e os profetas. Entre pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Depois ele vai falar da árvore e seus frutos até chegar àquela vida. O que eu estou querendo dizer é que Jesus está falando sobre o comportamento de quem constrói a casa na rocha. No primeiro comportamento, que esse aqui que a gente leu, porque eu não estou lendo lá dentro do comecinho, ele vai falar sobre uma vida de oração. Ele chegou a dizer que quando nós podemos orar, não vão para a praça e ficam fazendo teatro para que todo mundo te veja orando. Antes, entre no seu quarto, feche a porta
e ora em secreto, porque teu Pai vê aquele que está em secreto. Guarda isso. Quando a gente leu em Lucas 7, irmãos, assim, está falando sobre o que construiu na rocha. Ele cavou profundo. Você depois abrir, está dizendo que esse que construiu na rocha, ele cavou profundo. Cavar dá trabalho. Cavar cansa. Cavar dá calo. Cavar, se for no sol, vai queimar a tua pele. Se for na chuva, tu corres até o risco de ficar gripado. Mas você vai cavando, cavando, cavando até encontrar a rocha, até encontrar um lugar firme. A gente que gosta aí de praia, pelo menos eu, né? E a gente que às vezes vai para a praia e está tentando, né, meu? E não dá para você fazer um buraquinho para você colocar o teu guarda-sol. Tu tens que fazer um buraco fundão e socar bem a areia para que o vento não leve. E mesmo assim, às vezes o vento leva, porque ele só tem areia. E ainda assim a gente tem que cavar fundo. Está aqui o Senhor dizendo que quem constrói na rocha cava a areia muito, muito, muito profundo até encontrar a rocha. E quando que não encontrar a rocha, você não para de cavar. Pastor, o que o senhor está falando? A vida de oração, que é feita no quarto, né, irmãos? É uma vida de dedicação. É uma vida que não vai ter aplausos, ninguém vai estar vendo você orar. É uma vida que você vai ter que ter disciplina, que você vai ter que ter dedicação, que você às vezes vai deixar de fazer outras coisas para ter esse tempo entre você e Deus. A vida de oração não é só a vida do que pede, do que busca conquistar coisas materiais, mas é a vida daquele que pede e busca intimidade com Deus, revelação de Deus, unção do Espírito Santo, poder de Deus. E isso tudo dá trabalho, é cavar e cavar e cavar fundo. Amados, não conheço nenhum cristão de verdade. Eu estou falando religioso, não estou falando quem frequenta a igreja, estou falando cristão de verdade, que não tenha uma vida de oração, e não a oração no sentido de quem fica pedindo a Deus casa, carro, não, uma vida de oração que quer se consagrar para Deus, quer conhecer a vontade de Deus, quer ter o caráter de Deus, quer aprender que através da oração se manifeste o Espírito de Deus para você negar a si mesmo, suportar a cruz que tem que carregar todos os dias, para que seja a imagem e semelhança de Deus. Ninguém na história. Isso é tão profundo que Daniel, ele preferiu ser jogado para ele. Era muito melhor ser jogado na Copa dos Leões, porque para ele era muito mais perigoso deixar de orar. Ele fala assim: eu corro o risco, mas deixar de orar, eu não vou deixar de orar. Tu vai ver a história de Esther, tu vai ver a história de Jeremias, esses homens todos, homens de oração, 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 dedicação. Por isso que eu tenho muita dificuldade com esses encontros devocionais, e depois a pessoa fala que ela agora está cheia de poder de Deus. Que poder é esse? Porque a Bíblia está falando que poder de Deus é você construir a sua casa na rocha, e está dizendo que a rocha é a palavra de Deus. E eu e você sabemos, porque lá em Mateus, em Lucas, ele vai dizer que aqueles que guardam as minhas palavras, olha só o que ele está dizendo em Lucas: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como o homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerce. Mas aqueles que as pratica é aquele que construiu na rocha. João 14:21 diz: aquele que tem os teus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E às vezes a gente fala de palavra, a gente acha que é versículo que a gente decorou. Eu louvo a Deus
coisas que eu consigo gravar bem as passagens. Mas assim, ao mesmo tempo, se você falar assim, pastor, fala aí o Salmo 91 de cabeça. Talvez eu consiga, talvez, eu acho que eu não vou conseguir, porque eu vou ter que parar para pensar muito. E tem pessoa que não vai dizer que não conhece nada de Bíblia, mas diz para ela, fala o Salmo 91, ela fala ele de ponta a ponta. Fala o Salmo 93, Salmo 23, ela fala o Salmo 23 de ponta a ponta, porque aquilo para ela virou um mantra, virou uma muleta, porque a palavra é a essência do que ela revela de Jesus Cristo em nós. Eu não sei se vocês estão me entendendo, porque a palavra não é o que eu decoro na minha mente, palavra é o que ela transforma na minha vida. Porque quando você vai tratar o outro aí na vida, tu não vai encontrar as pessoas no mercado e vai falar para ela, olha, o Senhor é o pastor, nada me faltará. Aí já chega no outro e vai falar, viu, cara, do meu lado, deve a minha direita, mas eu não serei a direita. Não, tu vai tratar ela no bom dia, na paz, vai perguntar como é que está a vida, o preço das coisas que subiram ou não, e nesse jornal elas vão encontrar Cristo na maneira que você a trata. Eu tenho vivido, e assim eu vou confessar que tem sido algo para a gente muito glorioso. Não que a gente não tenha passado por coisas semelhantes, graças a Deus eu e minha família, a gente quando veio do Peru foi uma choradeira tremenda. Quando a gente saiu da crente, a gente estava no grito para ir para o Peru. A gente louva a Deus que de alguma maneira Deus age com misericórdia. As pessoas normalmente conseguem gostar de gente tão várias como nós. Mas os nossos vizinhos, que são os proprietários lá da casa, estão orando para que a gente não saia. Os donos da casa, que nosso relacionamento assim não é tão próximo, mas eles falaram para a irmã Rosana, né, sobre a gente, falando bem. E a gente não, e vocês que me conhecem um pouco, normalmente eu estou sem camisa, largado, né? E para a glória de Deus, eu quero crer que a maneira que eles me veem, que a gente trata um ao outro, Deus manifesta a misericórdia deles verem Deus, deles verem Cristo em nós. E não tem a ver com os versículos que eu falo, como eu falo quando estou aqui pregando. O que eu estou querendo que a gente entenda, que Jesus está falando que quem está nele de fato, jamais será abalado. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E confiar no Senhor não tem a ver somente com eu acreditar que Ele vai me dar uma vitória. Confiar no Senhor é eu viver como Ele espera que eu viva. É eu ter um caráter, irmão Israel, que Ele espera que eu tenha. É eu tratar o meu próximo como a gente deu. Olha, quer construir na rocha? Aquilo que esperam, que você espera que façam por você, a mesma maneira que você espera que o outro te trate, faça também para o outro, trate também o outro. Ele vem falando para dizer, está na rocha, está firme. O interessante é que você abrir em Provérbios, se eu não me engano, é Provérbios 12, se eu não me engano, Provérbios 12, mas eu não lembro o versículo, não sei se é 1, se é 2, Provérbios 12 vai dizer o seguinte: aquele que construiu na areia é porque não houve a instrução. Só lá no Velho Testamento do Provérbios, dizendo que aquele que constrói na areia é porque não ouviu a instrução. E aí vem Jesus e está dizendo: quem não guarda as minhas palavras, constrói a casa na areia. Agora preste atenção no que ele diz. Ele diz que o vento vem, Isaías, a tempestade vem, os ventos fortes, eles vêm tanto para a casa que está construída na rocha, como a que está construída na areia. O vento vem para todo mundo, independentemente de onde você construiu. Agora, como vai ser o resultado depois da tempestade, é que vai ser a diferença. Que quem construiu na rocha vai dizer lá Lucas que não vai ser nem abalado, vai dizer que a casa nem se abala. Eu estou aqui lembrando, e lá no Peru já contei isso daqui
mas vou contar de novo porque eu estou lembrando agora. Não, cheguei lá na igreja e só tinha um culto por semana, um culto no domingo pela manhã, mais nada. Falei, não, é rápido, vamos botar mais culto aí. Aí botei um culto às sextas-feiras à noite. Aí um dia eu fui pregar no Salmo 86 para falar sobre a esperança no Senhor. E quando eu comecei a ler o Salmo de número 86, diz assim: inclina os seus ouvidos ao Senhor, responde, pois sou pobre e está na guarda. Quando eu comecei a ler, veio um terremoto, 7 pontos alguma coisa. Meu amigo, a gente aqui na igreja, frente assim para a igreja, as janelas pareciam um filme de terror, as janelas faziam assim. O telhado parecia que tinha pego um caminhão de pedrinha e tacado assim, que era aquele barulho. E tinha uns jovens vindo de uma outra igreja para nós. Quando eles chegaram, eles falaram assim: pastor, eu sou nascido e criado aqui, eu nunca tive dentro de um carro que o carro tremesse. Dessa vez o carro tremeu, ele balançou. E eu lembro, quando eu levantei a minha cabeça, estava todo mundo já do lado de fora, inclusive a minha família. Eu sozinho dentro da igreja, caiu o computador, caiu o projetor, caiu tudo. E uma irmãzinha, irmã Maria, com uma cadeira de roda que é elétrica. E a cadeira de roda elétrica, eu não sabia, era igual carro alto. Você liga e ela espera um tempinho para esquentar para sair. E a irmã queria sair e não conseguia, e eu queria empurrar e não conseguia empurrar, porque a roda estava presa. Desse dia em diante, nunca mais ela ficou na frente. Ela ficava assim no segundo banco, depois ela ficava só perto da porta. Até quando eu ia embora, ela só ficava lá perto da porta. Mas não quebrou uma telha, uma vidraça da casa não quebrou. E eu falo para vocês, diante de Deus, eu vi a janela fazendo assim, aí apurado. Uma construção, pegando essa analogia, que está na rocha, que não se abala. Amados, tem um grupo de gente que a gente vê chegar na igreja e vê buscar um milagre, vê buscar uma bênção, alcança a bênção, fica um tempinho e depois vai embora. Ou pessoas que participam desses encontros aí, que trabalham pra caramba no emocional, aí quando vem pulando, dançando, papa toda a obra, passa 1, 2 meses, 3 meses, some. Porque foi construído onde? Na areia. E normalmente os poucos que ficam, normalmente tem as exceções, são para dar trabalho. Porque normalmente não vão amar a palavra, vão querer que continue tendo mais movimentos, mais pula-pulas, mais atrações. Aí quando isso não tem, fala que a igreja é fria, que o culto é frio. Eu fico imaginando Jesus hoje. Imagina comigo, Jesus veio aqui para pregar. Primeiro de conversa, que no judaísmo, os rabinos eles pregam sentado. Porque aquilo que é importante não pode ser contado com pressa. É a cabeça deles. Então, eles pregam sentado. Para falar, não há pressa alguma. É para ficar no ouvido. E aí, o pessoal ia falar, isso aí não tem na canela de fogo não. Esse Jesus aí não. Vai pegar sentado. Tá louco? E aí ele ia pregar na mansidão que a Bíblia, a história traz que ele prega. E aí ele ia pregar contando um montão de parábola, para dar nó na cabeça dos outros, para forçar os outros a pensar, porque quando você pensa e entende, você não esquece mais. E palavra é para penetrar no coração, é para fazer morar, é para criar raiz. A tua palavra guardei no meu coração, para eu não pecar contra ti. Imagina Jesus hoje. A igreja de Jesus está perdido. Um montão de gente fazendo um montão de coisas. Aí ele vai dizer, quer vir após mim? Negue a si mesmo. Tome a tua cruz e siga. Quer vir após mim? Olha, você diz que eu sou 10 e me persegue.
vocês também. Mas fiquem felizes, que a minha após mim, as raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer vir após mim? Imagina Jesus pregando hoje. Mas ele está falando que quem ouve essas coisas e as pratica, e as guarda, e faz isso fluir dentro dela, e fluir de dentro para fora, ele está dizendo que esse, de maneira profunda, numa vida de oração, numa vida de leitura bíblica, numa vida de estudo da palavra, vão vir os ventos, mas essa casa está construída na rocha, e ela não vai ser abalada. Paulo, olha para Paulo, que antes era Saulo. Eu não consigo entender como cristão tem dificuldade de entender isso. Paulo, ele já era um exímio conhecedor da lei do Antigo Testamento, da lei judaica, da Torá. Ele foi aluno do cara mais inteligente da época, chamado Gamaliel. Depois, quando ele se converte, Barnabé o pega e fica 3 anos e meio com ele, ensinando tudo. Aí, quando a gente vê, fala: caramba, os lençóis de Paulo curaram. Olha, Paulo repreendeu o espírito de admiração que estava na menina, aleluia. Tá bom, deu o resto. Por 5 vezes, tomou 39 chicotadas. Naufragou outras 6 vezes. Teve que fugir pelo sede. Chegou a apanhar e o pessoal achou que ele estava até morto. E vem contando todas as lutas de alguém que não foi abalado a ponto de, na sua morte, iminência da sua morte, ele estando preso, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É inabalável o homem que guarda a palavra de Deus, que constrói a sua casa na rocha. Mas para construir na rocha não tem que cavar, tem que cavar profundo. Sabe, a gente tirou as madeiras aqui, e aí queríamos ir numa congregação nossa. Eu falei: não, gente, não faz isso não está nova. Não, vai para construir para ficar aí o tempo que for possível. Não pegar esse negócio, sabe, daqui a pouco a gente tem que trocar não. A vida do cristão é para ficar. Eu fico olhando o irmão Ismael, me permita te usar como exemplo. 74 irmãos Ismael, 75 anos. Não falta um trabalho. E eu sei um pouquinho das lutas que atualmente o irmão Ismael passa. Hoje eu estava numa luta lá para fazer a estatística que eu tenho que fazer para enviar para a sede, e deu um problema lá no meu login, tive que ficar esperando resolver, então não podia sair até resolver, tinha que vir aqui para receber o rapaz da Vivo. Eu falei: irmão Ismael, o senhor pode ir? Posso. A gente estava aqui no telhado, lá de cima eu descia os baldes cheios de entulho. Balde ia descer, o irmão Ismael estava aqui, o irmão Orlando tirava, ele levava, enquanto isso já estava subindo outro vazio, eu enchia, quando ele estava voltando já estava 75 anos, indo para lá e para cá, meu. Vamos orar às 5h30. Está o irmão Ismael aqui abrindo e fechando a igreja às 5h30 da manhã. Tem segunda-feira que tem oração, e depois já tem o encontro dos Gideões, ou então reunião dos homens. O irmão Ismael está dentro. Não vejo esse homem falar mal de ninguém. Esse tempo que eu estou aqui, nunca vi o irmão Ismael falar mal de ninguém. Só vive assim quem construiu na rocha. Quem constrói na areia sai falando mal de todo mundo. Quem constrói na areia é sempre que o culpado é o outro, e é o que Jesus falou, porque você está olhando o cisco no olho do outro, ele consegue ver o arqueiro, o tronco, a floresta amazônica que está no teu. Mas isso é quem construiu na areia, porque quem constrói na rocha, quanto mais olha para Deus, mais se vê
entender, mas o que eu gravei, ó, eu te fiz um furo lá em cima para o negócio ficar firme. Furei a laje para poder ficar firme. Tem que ser firme. Sabe, lá em casa eu falo com meus filhos, o Thiago está ali, eu falo. Gente, religiosidade é areia. Filho de crente não é crentinho. Você pode olhar para a Bíblia. Não foi nenhum filho de Moisés, o sucessor de Moisés. O sucessor de Moisés foi Josué e Caleb. Josué que assumiu. Você não vê falando que filho de Elias seguiu o caminho dele. O interessante é que tinha escola de profetas, e você não deve falar que nenhum profeta saiu das escolas de profetas sem Deus se achando na vida, porque ele achava corações que ele sabia que iam estar construídos na rocha. A gente não entendeu aí que só constrói na rocha uma vida de intimidade com Deus. E intimidade com Deus não tem a ver com o hino que você vira, não tem a ver com você dizer que está arrepiado, não tem a ver com a carinha feia que você faz para orar ou não. Não tem a ver com isso. Construir na rocha é deixar ser moldado pela palavra de Deus. Quando você ora, não é você que diz para Deus o que Deus vai fazer, é porque você quer ouvir de Deus o que Deus quer fazer na tua vida e através da tua vida. Ainda que petições façam parte, mas isso nunca será prioridade. Por isso que ele já ensinou aqui em Mateus: buscar o reino dos céus, a sua justiça, e todas essas outras coisas nos serão acrescentadas. Interessante, você não vê ninguém que caminhou com o Senhor fazendo reclamação de que estava com falta, ainda que faltasse coisas. Vou te dar um exemplo. Paulo ele fala que ele sabia viver na escassez. Escassez é quando há falta, mas ao mesmo tempo ele sabia viver ali, porque a casa dele estava na rocha, e Jesus Cristo nos basta. E Paulo sabia disso. Paulo sabia que se tu está no centro da vontade dele, sua casa está na rocha, está na palavra, você tem a palavra e essa pratica, para dizer que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, segundo o propósito que ele te chamou. Vocês sabem que eu estou como pastor de São Mateus, eu estou partindo. Mas eu quero crer muito, pelo menos é minha fé, que nesses 9 meses a gente tenha ouvido aqui, que eu tenho pregado, que seja a palavra de Deus que fique cravada no teu coração, que seja onde você abraça e construa a sua casa, na rocha. Porque independentemente do que acontecer, você vai permanecer firme no Senhor. O vento que vier, ele vai soprar para um lado e do outro, mas tu vai continuar firme e inabalável, porque a tua casa está construída na rocha. Agora, se você construiu na areia, não pode ter certeza, você vai cair. E a Bíblia, em Mateus, vai dizer que a queda é grande. Alguém pode me falar, olha, que está parado lá? Ainda tenho 2 horas aí. A gente precisa entender que Evangelho de Cristo Jesus é vida com Cristo. Vida com Cristo é a gente representar Cristo na terra. E a gente só representa Cristo se a gente conhece a palavra e as pratica. As pratica. Do contrário, amado,
Você pode achar que tem uma auréola na sua cabeça, um par de asas nas suas costas, mas muito provavelmente você está sendo anjo do inimigo e não anjo do nosso Deus. Porque quem constrói na rocha, e eu vou procurar terminar aí, vai viver ainda Deus do sermão da montanha. Mateus 5, 13 e 14. O que diz lá? Vós sois luz do mundo. Vós sois sal da terra. Preste atenção nessa afirmação. Jesus começa, interessante que a pedagogia de Jesus ela é diferente. Ele começa falando que feliz é andar na contramão. E esse feliz na andar na contramão, ele fala lá no finalzinho que a gente ainda vai ser perseguido e a gente vai ter que se alegrar. Porque quando ele começa, ele vai dizer o seguinte, Mateus 5, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E quem sabe que brigar com justiça, tu sabes a dor de cabeça que tu vais arrumar para ti. E porque serão satisfeitos, fartos. Bem-aventurados misericordiosos, pois terão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois terão a Deus. Bem-aventurados que buscam a paz, pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, serão vocês, quando por minha causa de Jesus os insultarem, os perseguirem, os levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Você não está sozinho nesse negócio, teve gente antes. Aí depois ele vai falar, vós sois sal da terra. Gente, isso aqui eu já preguei aqui, se não me engano, falando sobre essa passagem. As comparações de Jesus, quando a gente olha hoje, a gente vai ter um montão de explicações. Mas ele falou isso há 12 mil anos atrás. Uma das funções, eu não vou falar de todas as funções do sal, eu quero falar da função de conservar. A gente passou aí o pessoal que comprou bacalhau, né? Como que vem o bacalhau? Cheio de sal. Não está em geladeira nenhuma. Está lá no meio do mercado, lá, né? Na maioria dos mercados. Por que fica assim exposto? Porque o sal conserva. O sal, ele cuida, protege o bacalhau, a carne seca. Porque naquela época não tinha geladeira. Então eles usavam sal para conservar. Por favor, olha para mim. Talvez, eu disse talvez, na história, a palavra de Deus nunca tenha sido tão deturpada como nos dias atuais. Talvez na história nunca afrontaram tanto os projetos de Deus, principalmente a família, como nos dias atuais. Hoje eu louvo a Deus que a gente tem homens como Rodrigo Silva. Hoje os vizinhos lá de São Domingos foram ver Hernandes Dias Lopes pregar lá em Nova Venécia. A gente tem Hernandes Dias Lopes e alguns outros aí. Mas eu estou falando desses homens porque são homens muito assistidos, muito vistos. Estão aí disputando, entre aspas, espaço com aqueles que falam um montão de besterol, que não acrescenta nada na vida. Graças a Deus pela vida desses homens. Mas quando a gente pega esses homens e espalha pela quantidade de gente famosa, com muitos perseguidores na internet, pessoas que falam o nome besterol, eles são uma gotinha no oceano. Estou dizendo em proporção das outras pessoas, amém? Mas esses homens, Deus conta com eles
convidado a se retirar se ele não se tratasse. A Bíblia não tem que ser escrita, os valores bíblicos têm que ser conservados. E Deus espera que eu e você, a sua igreja, os conserve. Amados, eu não sou um cara quadrado, eu não sou um cara retrógrado, não me considero alguém demodê, alguém soberbo, nada disso. Mas uma coisa eu sei, que a palavra de Deus ela é inegociável. Ela era a mesma na época de Cristo, ela era a mesma na época de Billy Graham, que é recente, de John Wesley, ela é a mesma hoje e será a mesma até Jesus voltar. Por isso que eu não aceito quando a pessoa quer dar um jeitinho para atrair jovens, jeitinho para atrair crentes, um jeitinho prega a palavra, prega com seriedade, estuda, pratica, conserva e deixa o Espírito Santo fazer o restante. Há uma grande confusão no meio da igreja. O povo acha que eu e você que salvamos vidas. Eu cresci e já falei também muito isso, né? Ganhei tal pessoa para Jesus. Não, mentira. Quem convence é o Espírito. Eu me arrependo essa numerologia que os cristãos criaram de falar quem ganhou mais pessoas para Cristo no tal ano, em tal ano, em tal ano. A Bíblia ela me ensina que eu fui chamado para pregar, e isso é minha parte. Evangelizar a tempo e fora de tempo, sem negociar minha palavra. Agora, quem faz a obra é o Espírito, e é outra pessoa que vai dizer sim ou não. Como que eu vou dizer que eu que convenci a irmã assim? Eu preguei, eu sei da semente. E aí vamos ver o que o Espírito vai fazer no coração de quem está recebendo a semente, porque se o coração for um coração de terra cheio de pedras, essa semente ela não vai ter raiz, lembra? Não vai ter. Então Deus conta contigo para conservar a palavra, para fazer com que a tua vida esteja na rocha, que você seja instrumento para fazer com que outras pessoas coloquem a sua vida na rocha. Falando das mulheres, Paulo dizendo a Timóteo, ele chega a dizer que as mais velhas tinham que ensinar as mais novas, tinham que orientá-las, instruí-las. A gente está numa geração que as mais novas não querem ouvir uma geração mais velha, mas também tem uma geração que as mais velhas não brigam para ensinar as mais novas. Ah, quero ver desaforo, não. Mas está escrito, você é sal da terra. Você está no meio daquilo que é tudo diferente de você, é sal da terra. E é você que vai dar o bom sabor de Deus para esse povo. Mas só vai fazer isso quem está na rocha. Quem cavou fundo. Quem tem uma vida de dedicação à oração, à leitura bíblica, ao estudo da palavra, a fim de que Cristo nos molde. E por último, a luz do mundo. Vai dizer João que o mundo já estimou a lei. Vai dizer João ainda que quando o Senhor veio, Jesus veio, ele veio para poder dissipar as trevas. Ele é a luz do mundo, porque o mundo está em trevas. As pessoas não enxergam Paulo a sua mão, Paulo à sua frente. Não enxergam. Às vezes esse negócio está na cara, mas ela gosta de ver numa ilusão. Quer ver um exemplo? Você foi policial militar, vocês sabem disso. E só fica bandido velho se tiver preso. Do contrário, tudo morre novo. Ou então vai ser para ficar velho. Se tiver preso, alguém que vai estar lá no morro e nunca vai sair do morro. Não sai para ir para lugar nenhum. E aí
mente dessas pessoas. Sabe por quê? Ninguém pode dar aquilo que não tem. Se a nossa própria casa não está na rocha, se nós mesmos não praticamos a palavra de Deus, como que eu vou levar você luz para aqueles que estão nas trevas? Como que eu vou iluminar o entendimento do outro? A Bíblia chega a nos dizer, Paulo falou a Timóteo, que nós temos que estar preparados, acho que foi Paulo para Timóteo, para quando nos abrirem, quando vierem nos indagar a respeito da nossa fé, nós temos que estar capacitados, preparados para responder essas pessoas. Às vezes, talvez vocês, outras pessoas, acham que eu conheço um pouquinho de vida. E minha esposa, meu filho, daí podem falar para vocês quantas horas por dia eu estou mergulhado estudando, né? Mas ao mesmo tempo eu falo assim, meu Deus, eu não sei nada. Quanto mais eu estudo, mais burro eu me acho, mais ignorante. Porque o negócio é muito profundo. Às vezes é uma história que Jesus contou. Tem tantos ensinamentos numa história. Como falando daquele sal da terra. Aí depois ele fala, se o sal se tornar insípido para nada mais presta, você vai ser lançado fora e pisado pelos homens. E eu falei isso aqui quando eu preguei da outra vez. Por quê? Porque lá no frio tem neve. E o sal que vinha do Mar Morto, que ficava velho, que começava a sair aquele líquido, ele era jogado na neve, porque o sal ele derrete a neve, e aí virava um caminho bom para as pessoas passarem. Uma frase pequenininha, mas a gente vai falar do tempero que o sal faz, de como ele conserva, e quando ele fala isso, todo mundo que está ali sabe tudo o que está implicado. Mas para a gente entender isso, a gente tem que cavar fundo, a gente tem que mergulhar na palavra de Deus. O meu desejo, meus amados, não seja aqueles que constroem na lei, que do lado de fora está bonitão a parte que todo mundo vê, está igual às vezes ou melhor do que o do vizinho, mas às vezes o vizinho está feio, mas está firme na rocha. Esses dias eu vi uma postagem na internet de uma senhora numa moto quando ela era novinha e uma casa nos fundos. E a casa, inclusive, bem bonita estava, não estava cuidada, pintada, nada. Aí 70 anos, se eu não me engano, 72 anos depois, ela na mesma moto, em frente à mesma casa, só que agora, 70 e poucos anos depois, sentada na moto e a foto. E a casa estava lá. Imagina quantos anos não tinha aquela casa. Estava lá firme. Meu desejo é que eu e você, independentemente das tempestades, porque amados, as tempestades virão. Não entra nessa história aí de que crente tem vida boa. Isso não, isso é outro papo. Está dizendo, na verdade, que elas vêm para todo mundo. Quem construiu na rocha e quem construiu na areia. Não há acepção de pessoas, elas virão. Só que entenda, aqui Jesus não está falando para quem não conhece, porque ele estava contando tudo isso para os discípulos e para quem estava ali em volta. Ele não está falando do pagão, ele está falando de alguém que está ouvindo desde Mateus 5. Então ele está dizendo que é um grupo que se diz cristão, que constrói na rocha, mas que é um grupo que constrói na areia. E o chamado dele é para que todos construam na rocha, porque aí, quando Deus vier, não vai ser abalado. E só para você ir para casa pensando, olha para a vida de Jó. Onde tu achas que Jó construiu a casa dele? Na rocha. Tu achas que ele cavou fundo? Ele cavou tão profundo que a Bíblia diz que ele oferecia sacrifícios para perdão dos pecados,
Porque se porventura os filhos dele tivessem pecado, ele já estava pedindo perdão por pecado que ele nem sabia se os filhos tinham cometido. Mas se tivesse cometido, ele já estava lá. Olha quão profundo ele cavava. Faça isso em nome de Jesus. Fuja da religiosidade. Fuja da crendice. Fuja desse de ser um crente que acha que é opa, que é o teu tempo de igreja, que é o teu dízimo que faz você ser cristão. Não, que faz você permanecer até aquele grande dia. E eu